Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a doce paz do Rei Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Perdão. Desta feita no livro de 1 Reis, no capítulo 16. Nós vamos ler, na verdade, os dois últimos versículos do capítulo 15, que fazem parte de um novo tópico, né? um novo textuário aqui. Dois capítulos do versículo 15, os dois últimos, e já entrar no capítulo 16 de 1 Reis. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade é unicamente para este projeto aqui de leitura, esse projeto poderoso de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Portanto, eu quero convidar a família católica, a família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, você que é ateu, mas você tem a mente aberta, gosta de aprender, quer saber, tem essa curiosidade de querer conhecer as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, vem ler conosco a Santa Bíblia. Irmãos evangélicos de todas as denominações, vem ler conosco a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Esse vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa ler e reler quantas vezes você julgar necessário. Eu disse que o Facebook está ameaçando aí deletar os vídeos de lives como esta, depois de 30 dias, mas não tem problema não. Nós estamos correndo para salvar os vídeos no YouTube e os links nós postaremos aqui. Nós vamos continuar aqui do mesmo jeito, em nome de Jesus. Portanto, pega a tua Santa Bíblia, ponha do lado um bom dicionário da língua portuguesa, porque sem conhecer palavras não adianta. Não pode ler a Bíblia atropelando, trocando alho por bugalho. Temos que ler precisamente, corretamente. Você vai orar ao Senhor Jesus e vai pedir a orientação daquele que é o maior interessado em que todos nós conheçamos a sua palavra, que é o Senhor Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus. A Ele você vai pedir, porque Ele tem o poder de te dar o entendimento e Ele não vai lançar em rosto depois por causa disso. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Reis, podemos aqui dizer já capítulo 16, né? Porque vai ficar no título capítulo 16. Vamos ler a Santa Bíblia. O Senhor Jesus ele vai abrir o teu entendimento para você conhecer, assim como tem aberto o meu entendimento, e eu tenho me maravilhado cada dia das coisas que o Senhor me faz entender da sua palavra. Você vai ficar espantado, eu te garanto, em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Eu peço perdão, os vídeos aqui estão girando em torno de meia hora, 40 minutos, mas no vídeo anterior a esse eu me excedi um pouquinho, por causa de uma meditação, mas não se repetirá. Não é praxe nossa fazer isso, certo? Mas ontem nós tivemos uma conversa, uma reflexão, não foi uma pregação, uma reflexão sobre o texto que nós lemos anterior. Vamos lá? Vamos ler a Santa Bíblia, 1 Reis, capítulo 15, versículo 33 e 34, e já o capítulo 16, a partir do versículo 1. Profecia de Jeú,
contra Baasa, rei de Judá. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo o Israel em Tirzá, e reinou 24 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Capítulo 16, versículo 1. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Perdão, só um minuto. Agora sim. Versículo 3. Eis que trarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirzá, e ela, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Conspiração de Zinri, versículo 8 em diante. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, começou a reinar em Tirzá sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirzá, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirzá. Entrou, pois, Zinri, e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, e não deixou homem algum, nem a seus pais. Perdão, versículo 11 novamente. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Ela, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Ela e a tudo quanto fez,
não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirzá, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército, no arraial. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirzá. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei a fogo e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibni e reina. Versículo 21. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirzá reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou em o monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, que edificou, versículo 24 novamente. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou em o monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezabel. Agora nós começamos a entrar numa das passagens mais lindas, mais poderosas da Bíblia, né? Vamos atenção aí na história de Acabe, de Jezabel
e de Elias o tisbita, profeta do Senhor. Vamos ler a Bíblia, versículo 29, capítulo 16, versículo 29 em diante. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Oh, meu Deus! De novo o versículo 31. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo a Segube, seu último, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Glória a Deus. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. A viúva de Sarepta, versículo 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta,
E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E versículo 13, e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aleluia! Um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite para eu fazer um bolo para eu e meu filho comer, e depois nós vamos comer, nós vamos morrer, porque não tem mais nada para comer. Não, vai lá e traz um bolo pequeno para mim, porque o Senhor dos Exércitos diz, o Senhor de Israel diz: a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que coisa tremenda. Perdão, ouvintes. Essa palavra mexe muito comigo. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aleluia! E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias:
Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias apresenta-se diante de Acabe. Capítulo 18, versículo 1 em diante. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse ele, versículo 8, e disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Versículo 10 novamente, vamos lá. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não quiseram a meu Senhor, versículo 13, porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Agora dizes tu: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aqui está Elias, e me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou,
que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Elias e os profetas de Baal, versículo 22. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma outra coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim.
todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, aleluia. Perdão, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Versículo 42 novamente. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que, à 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que,
versículo 45, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Versículo 45 novamente. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja Deus. Até aí, a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agradecer a Deus Todo-Poderoso. Você que está chegando agora no meu Facebook, nós estamos lendo a palavra de Deus desde o Novo Testamento, porque a gente sempre começa a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, porque é o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Também porque é uma leitura de mais fácil acesso, de mais fácil compreensão. Então eu convido a todos vocês a voltarem aqui na minha linha do tempo, no vídeo de número 1, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, e leiam o Novo Testamento. Comecem a leitura da Bíblia a partir do Novo Testamento. Você pode até fazer a leitura simultânea aqui no Velho Testamento comigo, se assim desejar, mas voltem no Novo Testamento. Leiam o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Com 69 dias nós lemos todo o Novo Testamento. Vamos falar com Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, Deus do profeta Elias, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e também Deus do profeta Elias. Nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, Senhor, diante dos nossos seguidores aqui, no Facebook e também no YouTube. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Faze, meu Deus, que a tua palavra encontre repouso em nossas almas, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Que a tua santa e poderosa palavra nos faça compreender que só há um Deus, um só Senhor, que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o Senhor, que tu és o nosso Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e o mar. Fora de ti não há Deus, não há outro além de ti, e fora de ti não há salvação. Senhor meu Deus e meu Pai, que estas palavras possam ficar gravadas nas tábuas de carne dos nossos corações. Que esta palavra poderosa possa nos trazer, Senhor, arrependimento sincero dos nossos pecados e a conversão dos nossos maus caminhos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, lava as nossas almas no sangue de Jesus. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, meu Deus. Abençoa também aos nossos familiares de perto, de longe. Cura todas as nossas enfermidades, Senhor. Toda enfermidade incurável, meu Deus, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna. Nos órgãos internos, na cabeça, nas pernas, nos braços, nas vistas, no ouvido. Não importa, meu Deus. Não há tamanho de doença, de problema que o Senhor não possa resolver. Entra com providência nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos familiares também e nas suas respectivas casas. Traz a bênção maravilhosa da cura divina, Senhor. Resolve os nossos problemas insolúveis, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, tem misericórdia, meu Deus, das nossas casas, das nossas famílias. Resolve os nossos problemas, meu Deus,
repreende toda obra maligna que está colocando vício e problemas e confusões e opressões malignas dentro dessa casa, dessa família. Senhor, estende a tua mão, vem guardar as nossas almas, Senhor Jesus, em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande dia em que hás de vir para nos buscar. Prepara, assim, as nossas vidas para encontrar contigo, meu Deus. Sê conosco durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação sobre a face dessa terra. Guarda as nossas almas, nos livra do mal, meu Deus, nos livra do pecado que tão de perto nos rodeia. Sê conosco, meu Deus, a tua mão poderosa, e assim abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de cada ouvinte, meu Deus, que está lendo conosco a tua palavra, por amor da tua palavra, em nome de Jesus Cristo nós oramos a ti, na certeza da resposta, que o mal, que a enfermidade está saindo agora em nome de Jesus, e que todos os problemas o Senhor está resolvendo agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço assim, meu Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Vamos perseverar em fazer esta boa obra. Nós ainda temos um pedacinho da história de Elias aqui para contar ainda, né? Mas vamos permanecer, vamos perseverar em fazer esta boa obra, que é a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Que eu garanto a você que a mão do Senhor ela vai muito abençoar a tua vida, o nosso lar, a nossa casa, as nossas famílias. Do céu vem a recompensa sobre as nossas vidas. Pode ter certeza, assim como Elias orou e desceu fogo do céu, assim também Deus vai enviar a sua bênção poderosa sobre as nossas vidas, por amor desta palavra e por amor ao nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.